Evangelho de Jesus, capítulo 15 de Lucas, versículo 11, a gente lê a história que acabamos de ser tocado dentro de uma arte. Certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. O mais moço deles disse ao pai: dá-me parte dos bens que me cabe. Em outra versão, que eu tenho direito. Diga alto, ele não tem. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Quantos filhos? Quantos pediram herança? Quantos filhos ele tinha? Repartiu a herança entre ele. Ele. Hã? Fala, o meu pai dá herança para quem pede e para quem não pede. E até para quem não merece. Versículo 13. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de uma forma... Fala alto. Não, fala com mais vontade. Faz de um jeito melhor, falar, seu irresponsável. Fala, filho irresponsável. Diga assim, o filho irresponsável gastou irresponsavelmente e foi longe demais. Pergunta para alguém que está perto de você, você já foi longe demais? 14. Coincidentemente, não é karma, não é punição, não é lista negra de Deus. Coincidentemente, quando ele terminou de gastar tudo que possuía, abateu sobre aquela terra uma grande, fala, grande fome. Fala para alguém perto de você, é coincidência. Mas que azar, hein? No dia que você decidiu fazer da sua vida o que bem queria, logo depois, fome. E ele começou a passar muito o quê, gente? Logo o filhinho do papai, agora passando 15. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos... Fala, o filho do pai, passando necessidade. É o filho do pai, que nasceu para apacentar a ovelha. Agora é pastor de porco. Fala para o irmão também de você, que fase? 16. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com os quais os porcos eram alimentados. Caramba! No entanto, ninguém lhe dava absolutamente... É aquele momento que o teu desejo é um absurdo, e o mais absurdo acontece. Não divido comida de porco com você. Parece que aonde ele foi parar, os porcos tinham mais valor do que ele. Fala alto, foi longe demais. Foi quando caindo... Onde, gente? Caindo aonde, gente? Não caiu no pai, não caiu na vida, não caiu no vício, não caiu no pecado, não caiu em um anjo. Caiu onde?
caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui, morrendo de... Eu desconfio que filhos distantes do pai passam fome, sem ter muita fome. Disse ele, caindo em si: levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai. Para onde que ele quer voltar? Mas ele não tinha ido para longe do pai? Parece que o caminho para uma vida com fome, necessidade e falência é longe do pai. Mas o caminho de alguém lúcido e restaurado é de volta para onde? Ele não fala da fazenda, ele não fala da herança, ele não fala do gado, ele não fala da festa, ele não fala dos empregados, ele fala de voltar para o caminho de volta que dá onde? Segura a mão de alguém e diz: há um caminho que trilhando chega no Pai. Fala, existe um caminho que se você pegar ele e ir trilhando ele termina no Pai. Esse caminho tem nome. Fala baixinho para ele se você souber. Ao chegar, lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai. Via caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho. Muito, fala alto, muito. Não, fala isso com muita vontade, muito. Conta comigo. Muito abraçou. Muito o beijou. O pai não quis dar um abraço só, então ele fica. É você mesmo. Solta, pai, solta, solta. Cara, você voltou. Fala, Deus vai te largar para te abraçar de novo. Muito abraço e muito... (21). Então o filho lhe declarou: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: traga depressa, sejam rápidos, por favor, a melhor roupa para vesti-lo. Coloquem anel de autoridade em seus dedos e sandálias de filho nos seus pés. Pega aquele novilho gordo que a gente estava engordando ele, vocês não sabiam para quê, mas essa é a noite da revelação. Hoje tem churrasco de restauração aqui em casa. Prepara ele. Vamos comer. Vamos fazer uma grande festa e vamos celebrar. Talvez alguém deve estar perguntando, mas por quê? Versículo 24 explica. Este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu... Segure a mão de alguém próximo a você e diz: na casa do Pai, sempre há vestes novas, autoridade nova, sandália de filho, novilho gordo, música, comida e festa para filhos que vêm e aí os que vão. Mas essa noite, fala, eu não sei você, mas eu sinto
que Deus já começou uma festa. Volta para o versículo 11. E vamos ler junto esse texto que a gente já leu tantas vezes. A primeira verdade que eu queria dizer para vocês em alto bom som é que Deus é Pai. Alguém consegue dizer isso? Deus é Pai? Não, Deus não é mãe. Não, Deus é Pai. E é bom a gente entender isso, principalmente quando a gente for ler a Bíblia. É óbvio que existem sentimentos em Deus que são maternos. Quando Paulo descreve isso em Gálatas, por exemplo, que foi um texto que a gente habitou nessa conferência, a gente vai perceber que o apóstolo Paulo está falando coisas que a gente tem que lembrar sempre na hora de interpretar um texto, como dores de parto. Ele não desenvolveu um útero naquele dia, mas o sentimento dele é como. Ele está pegando a maior dor do mundo e a dor de gerar e está colocando no sentimento materno. Mas Deus é Pai. E eu amo a ideia de Deus ser Pai. Porque quando a gente olha para esse texto, a gente precisa lembrar que esse texto não é sobre filhos. Esse texto é sobre Pai. E talvez a maior tragédia nossa nesse tempo todo é quando a gente leu essa parábola acreditando que ela era uma historinha que estava contada para o filho pródigo ou para o irmão mais velho, quando, na verdade, filhos nunca foram a mensagem de Jesus. Para ser sincero, falando sobre paternidade, é a gente que está invertendo o valor e provavelmente já vai colher caro. É a gente que, na hora de comer, bota a criança para comer primeiro, achando que está trazendo honra para a criança. E depois você não sabe porque esse filho não te respeita. Você trata, e eu estou falando às vezes, não, ele é muito pequenininho, ele não vai entender. Entende se ele for conduzido nisso. Em algum momento essa criança tem que esperar. Só que a gente acha bonitinho que a criança coma primeiro do que os adultos. A gente acha bonitinho que essa criança seja a prioridade de tudo, porque a gente está no famoso mundo de Peter Pan, a terra do nunca, onde a gente ficou tão infantilizado que quando a gente vai criar filho, a gente cria infantilizado. Teu filho precisa saber que em casa só cabe um adulto, só cabe um homem, só cabe uma mulher, e ele é criança, e ele não é prioridade nessa casa. Ao mesmo tempo que você dá prioridade porque você é uma pessoa responsável e adulta e está gerando e crescendo ele, mas em todo tempo, as margens que a gente ouviu essa semana de instrução e correção está na mão do pai e está na mão da mãe. A vara nunca foi entregue à criança, a vara sempre foi entregue ao pai. Não foi entregue ao padrasto, não foi entregue, e eu não estou falando padrasto no sentido ruim da palavra, talvez não, tá? Mas não foi entregue àquele que tem responsabilidade de criar para a vida. Eu amo isso aqui, porque a gente tem 2 filhos errantes. Mas Jesus dá um jeito desses garotos serem curados. Como? Um pai. Ele diz, eu vou apresentar para vocês o pai da cabeça deles, mas ao mesmo tempo eu vou apresentar o meu pai. Nessa passagem a gente tem 3 tipos de pai aqui. O pai do mais novo, o pai do mais velho e o pai de Jesus. É óbvio que todas as vezes que você for ler Lucas 15 daqui por diante, procura o pai de Jesus. Mas a gente pregou muito o pai do filho pródigo, a gente pregou muito o pai do irmão mais velho, e a gente ignorou o pai que Jesus está apresentando. Na verdade, a prioridade aqui de filhos, se fosse para ser combatido, seria o mais velho, embora o mais novo ficou muito famoso. A história que faz Jesus contar essa parábola, ela é real. Jesus está sentado junto a publicanos e outros homens considerados pelos religiosos pecadores. E aí também vai uma outra mística que dizem Jesus sentava com os pecadores. A primeira pergunta que você tem que fazer teologicamente é: quem não é pecador? Você conhece alguém que foi salvo e ficou sem pecado? Não, eu continuo em pecado, mas alguém aqui ou todo mundo ficou livre de pecado? Pastor, me prova que eu estou em pecado. Você está morrendo. E a morte, ela sempre acerta alguém no pecado. Cabelo caindo, ficando branco. Isso é morte. Por que a morte ainda me afeta? Porque eu ainda tenho pecado. Óbvio que eu recebi um Salvador. Óbvio que por intermédio disso eu experimentei a santificação por meio dele, a justificação por meio dele, e vou sendo regenerado de glória em glória até o dia de ser arrebatado, e isso aqui, que é corruptível, ser revestido de incorruptibilidade. Mas enquanto isso não acontece, Jesus vai sentar com pecadores religiosos ou não. Só que no conceito do irmão mais velho, que é o símbolo da história, é os fariseus olhando Jesus sentado com os publicanos. Publicanos que já se converteram. Publicanos que já se renderam a Jesus e ao Evangelho e à revelação do Pai.
Então a gente tem um problema aqui agora. Você já deve ter identificado que o mais novo é esse publicano que fez o que fez, mas se arrependeu e agora está na mesa festejando com Jesus a sua vida restaurada. O mais velho é esse fariseu que frequenta a sinagoga todo sábado, que jejua toda semana, mas quando vê um irmão restaurado não consegue identificar porque na cabeça dele o céu é pequenininho e mora pouca gente. Mas Jesus é a figura exata do Pai revelada, dizendo, eu sento com esse filho e celebro porque ele foi restaurado, e tento pegar esse mais velho e trazer para a mesa também, porque na casa do meu Pai tem perdão para todo mundo. Quando a gente olha para o texto em si, e ao versículo 11, começa dizendo que ele repartiu a herança entre os dois. Você tem um que gasta irresponsavelmente, você tem um outro que poupa e não usa nada. Isso tem a ver com a cabeça que os dois têm. Um acha que é mais do que é, e o outro se considera menos do que é. O mais velho nunca conseguiu ser filho de Deus, ele sempre foi servo dele. E não se ofenda comigo, mas a maior desgraça na igreja, às vezes, é você ter alguém aqui que serve Deus, mas não é filho dele. Porque servos de Deus tendem a ter consigo a ideologia de que eu mereço, ou eu preciso pagar um preço para que Deus faça alguma coisa por mim. Então ele nunca toma posse de nada porque ele é um servo de cabeça de servo. Então, estar aqui não é direito dele. Estar aqui eu vou lutar, eu vou me esforçar para que Deus faça por mim alguma coisa. É a cabeça do mais velho. Quando ele vai abrir a boca e reclamar com o pai, ele vai dizer, meu sonho era matar um cabrito e fazer uma festa. E o senhor nunca deixou. E o pai fala, tá maluco? Como nunca deixei? Quando teu irmão foi embora, eu dei herança para ele e dei herança para você. Você nunca usou herança porque não quis. E a crítica bíblica não é o mais novo ter usado herança, é ter gastado irresponsavelmente. A herança era dele, ele podia fazer com ela o que ele bem quisesse. Mas a grande verdade é que esses caras têm um pai poderoso, mas levam uma vida muito aquém, porque o pai da cabeça deles não é o pai da Bíblia. E talvez isso cabe a gente pensar em 5 minutos aqui, não mais, do quanto o pai da nossa cabeça pode ser um pai de crença e não um pai de fé. O quanto a gente pode estar desenvolvendo um pai que só existe na nossa cabeça e quando a gente abrir a Bíblia ele não vai estar lá. Um pai que você herdou de um outro pai biológico, um pai que você herdou de uma igreja maluca que você frequentou, o pai que você desenvolveu na ideia de que Deus deveria se adaptar a você, e você foi desenvolvendo essas crenças desse pai, e agora você talvez não tenha uma vida plena, porque o pai que você crê não está na Bíblia. Aqui é Jesus dizendo para esses caras, vocês entenderam o pai errado. E aí ele começa a contar a história para revelar quem é o pai dele. Um filho diz, me dá a herança que eu tenho direito. Eu já te falei, ele não tem direito. O que o pai fez? O que o pai fez? Eu vou ler o texto com vocês. Vai para a sequência do versículo. O pai repartiu sua propriedade entre eles. Faz conta. O cara não tem direito, mas repartiu. Qual é o nome disso? Fala alto. Não tenho direito de receber. Qual é o nome disso? Ah, fala com vontade. Primeira marca do pai de Jesus, que não é o pai da cabeça deles. O pai de Jesus é um pai que se move na graça. Fala, o meu pai é um pai de graça. Faz a conta. Quem pediu, recebeu. Quem não pediu, recebeu. E quem não podia receber, qual é o nome disso? Mas a tragédia é quando a gente troca a graça pela loucura de acreditar que eu mereço. Justiça própria. Tem um montão de gente que a relação que ele tem com Deus, sabe qual é? Eu preciso ir na igreja hoje, porque senão eu fico amaldiçoado. Eu vou entregar um dízimo, senão eu fico amaldiçoado. Não posso faltar com o domingo, senão eu fico amaldiçoado. Não é amor, não. Meu sogro esses dias me disse, tem um tempinho, eu disse, por que o senhor vai no culto? Ele disse para mim, fazer uma homenagem para Jesus. Eu fui tanto tempo, a vida inteira eu andei em pecado, que agora eu preciso ir lá prestar uma homenagem para ele aos domingos. Falei, cara, isso é outra religião, cara. Você não precisa ir lá prestar homenagem para Jesus, não, e nem Jesus está esperando que você vá lá prestar homenagem para ele, não. Mas na cabeça dele,
Ele precisa fazer alguma coisa para merecer o que ele vai receber. E aí a gente percebe Jesus explicando, dizendo, o garoto pediu herança e o pai deu. Na cabeça de um judeu, isso aqui era impossível acontecer. Porque um filho que pede antecipação de herança está desejando na cara do pai a sua morte. Um filho nesse nível de desobediência não pode receber graça. Um filho numa sociedade totalmente legalista, onde você só pode ganhar se você fizer tudo certinho. Quando esse garoto fala na casa do pai, na cara do pai, que ele precisa ganhar do pai, sem ter feito nada, e além disso, ganhar o que ele não merece, e o pai dá, na cabeça do fariseu que está ouvindo isso, ele está dizendo, eu não aceito esse teu pai, Jesus. Porque esse teu pai é um escândalo. Porque ir lá onde ela foi, pisar onde ela pisou, fazer o que ele fez, não pode ser direito para ele herdar a herança. Porque quem não entende o pai da gente vai dizer, você é crente? Não, você não pode. Não, você, pastor, você não pode ser salvo. Você não pode. Mas por quê? Porque eu conheço você. Eu fui teu vizinho, eu sei a música que você tocou. Eu sei até que lugar do chão você revelou. Eu sei com quem você andou. Não, você não pode. Ele não entendeu o nosso pai. E essa noite eu não vim falar de filho, eu vim falar do pai. O meu pai não é da lei, o meu pai é da graça. Ele dá para quem pede, ele dá para quem não pede, e ele faz herdar quem não tem direito de herdar. Você deveria glorificar melhor, sinceramente. Porque, respeitosamente, você não merecia estar sentado onde você está sentado. Não. Essa noite você botou uma roupinha bonitinha, maquiou a cara, sentou de bonitinha, mas eu conheço você. Ah, não, você está aí por graça de Deus. Foi o Pai, com a sua graça, que pegou você e falou, não, eu reparto a minha herança com você. Então o filho mais velho está dizendo, não, mas eu não pedi. Alguém está vendo ele devolvendo? Quando o pai repartiu entre eles, o mais velho levantou e disse, eu não aceito. Alguém viu isso ou não? E aqui está uma verdade, aqui, uma dica para você. A mesma graça que foi derramada sobre mim é a mesma graça derramada sobre você. Pode ser que quando a graça foi derramada sobre mim, eu escolhi vencer o pecado e levar uma vida para Deus. E você escolheu jogar lá fora. Mas no final da história, se você abrir a boca e dizer, o mesmo sol que brilhou para mim hoje, brilhou para você, a mesma chuva, a mesma igreja, o mesmo culto, o mesmo hino, o mesmo Deus, a mesma graça. A diferença é que cada um vai fazer com ela. Faz um favor para mim, pergunta para esse irmão, está fazendo o que com a herança, hein? Nosso pai é um pai de graça. Curiosamente, o que o garoto faz? O garoto escolhe ir morar muito longe. É isso que ele faz no texto. Ele junta tudo depois de um tempo, pega a sua herança e vai para muito longe. É o que está no texto, na sequência do texto. Ele pega tudo e vai para uma terra muito distante. Porque na cabeça dele ele desenvolveu uma coisa muito simples. O meu pai me atrapalha. Esse negócio de ser crente me atrapalha, esse negócio de igreja me atrapalha, esse negócio de ter pastor me atrapalha, esse negócio de ter irmão me atrapalha. Eu sei como que eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz no dia que eu herdar a melhor bênção que meu pai pode me dar e eu ir morar o mais longe possível, porque quando eu estiver longe de tudo e todos, eu vou fazer da minha vida o que eu quiser. Ele queria liberdade. E uma verdade sobre o nosso pai é que quem escolhe o pai, escolhe a família do pai. Não dá para ter o pai sem ter tudo que a família do pai traz. Você pode orar. Meu pai morreu faz quase 20 anos. Tu acredita que ele ainda é meu pai? Meu irmão mora nos Estados Unidos, milhares de quilômetros daqui. Tu acredita que ele ainda é o irmão mais velho? É incrível. Eu já tentei me livrar do meu irmão, nunca consegui. Você talvez tenha algum parente teu, você fala, meu Deus, se eu pudesse. Aí, de vez em quando, com justiça própria, o que você diz? Como que eu nasci numa família dessa? Como se você fosse especial. Não, é estranho eu ter nascido nessa casa, como se Deus tivesse errado e você nasceu santo e poderoso ali. Ele foi para longe, porque na cabeça dele, longe, ele ia poder fazer o que quisesse e não ia ter consequência de nada. Agora olha para o texto sobre o pai de Jesus. Ele está longe, muito longe. E aí um bom dia na sarjeta, o que ele diz na sarjeta? Ele começa a comparar a vida dele com a vida dos trabalhadores do seu pai. É o versículo 17. Caindo em si?
Falou consigo mesmo: quantos empregados de meu? Não tinha pai na vida dele mais. Mas um dia ruim, de noite escura, de fome, de sarjeta, ele lembrou de quem? O que ele pensou? Eu posso ir para longe. Eu posso ir para longe, que meu pai não me alcança. Porque o meu pai é limitado. O meu pai não vai botar os olhos aonde eu estou. O meu pai não vai saber da minha vida. Eu posso ir para longe, porque se eu for para longe, o meu pai não me encontra. Essa é a crença dele. Mas eu estou falando sobre o pai de Jesus. Ele está longe. Os olhos dele não vê o pai. As mãos dele não tocam o pai. Mas o pai está num lugar melhor e difícil de arrancar. Lá dentro. Foi para longe, 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 longe. E alguém disse, ele foi longe demais. E o irmão mais velho deve ter acreditado. Não, esse meu irmão foi longe demais. E o pai está dizendo, calma. Eu dei uma coisa melhor que herança para ele. Eu dei pai. Longe de tudo. E o pai? Da onde vem esse pensamento de pai? Quer ver uma conta? Irmão, que desviado é você que domingo vem para o culto da igreja? Bota hino para tocar, acaba o forró, bota o hino. Tá lá enchendo a cara de cachaça, já cheirou tudo, e aí vai lá no jukebox, sei lá o que é, e bota hino para tocar e fica, restitui. Como assim? Longe demais. Cheirou demais, bebeu demais, fumou demais, desviou demais, caiu demais, foi longe demais, aí longe na sarjeta. Quem está lá? Quem está lá? O pai. Alguém já foi visitado com o pai num lugar assim? Se é coisa só minha ou mais alguém já foi visitado num lugar? Não, não é possível que o pai está me vendo aqui. Mais alguém? Era para dar glória a um pai que vai com a gente no chiqueiro. Não. Era para a gente glorificar com vontade um pai que pisa no chiqueiro, entra no chiqueiro, trata com a gente no chiqueiro e não vira porco. Ele falou, eu vou levantar e vou ter com meu pai. Que pai é esse, gente? É o pai de Jesus. Olha a sequência do texto quando ele está voltando para casa. Para ele foi longe. Olha a sequência quando ele está voltando para casa. Volta para o versículo 20, acredito eu. Quando o seu pai o viu, a 10 metros de casa. Foi isso que aconteceu? Quando o pai o viu? Quando o pai o viu, vinha caminhando ele ainda. Onde? Que olho é esse? Na cabeça dele, o pai só ia ver quando ele estivesse perto, porque ele foi para muito longe. Quem pode nos separar do amor de Deus? Qual é a água mais profunda que te separa do amor de Deus? Quais as alturas que te separam do amor de Deus? Qual é a profundidade de pecado que te separa do amor de Deus? Vinha ele ainda distante quando o pai... Você escolheu ficar longe, mas o pai sempre esteve perto, olhando, vendo. Avisa para alguém perto de você, pelo menos os dois, e fala assim, quem disse que você precisa ver ele para ele te ver? Quem disse que você precisa sentir ele para ele te sentir? Quem disse que você precisa tocar ele para ele te tocar? Ele é o pai de Jesus. E o pai de Jesus vê longe demais.
Na cabeça dele, ele tinha que ser rebaixado agora porque ele tinha muito pecado. Então ele se preparou para o seguinte: quando ele chegasse lá, ele ia ter a conversa com o pai dele, e a conversa seria: pai, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos seus empregados. É simples a conta que ele fez. Como ele pecou contra o céu e contra a terra, o que deveria ser aplicado sobre ele era a lei, porque ele só tinha um tipo de pai na cabeça: um pai que cumpre a lei, olho por olho, dente por dente. Você desejou minha morte, agora você precisa morrer. Dentro da ideia legislativa daquele tempo, a volta dele deveria ser uma volta de sangue. Ele deveria ser levado à praça pública e lá apedrejado até a morte. Porque o que ele fez com o pai dele, ele deveria colher, porque ele queria que o pai morresse, então quem tinha que morrer agora era ele. Só tinha um jeito de perdoar ele: se o pai fosse publicamente diante dos homens e lhe desse um beijo. Um beijo. Um beijo público, está perdoado. Mas nunca se teve um filho desse. Imagina um pai desse. Na cabeça dele, se ele conseguisse uma vaga de empregado na casa do pai, ele teria comida e ficaria livre do apedrejamento. Estava bom demais. Cara, talvez é a cabeça de alguém aqui que o diabo amarrou e disse: é isso aí mesmo. Você está tão errado, você está tão amarrado, você está tão sujo, você está tão distante, você fez tanta coisa que não deveria fazer, que agora, se você conseguir uma vaga de subcrente, se você conseguir uma vaga de subirmão, se você conseguir uma vaga de subevangélico, caramba, já está bom pra caramba. Se o pastor te liberar uma ceiazinha, se você conseguir, nossa, no esforço, cultuar aos domingos, nossa, você já ganhou demais. Ele não entendeu uma coisa sobre o pai de Jesus. O pai de Jesus é pai que restaura, mas restaura completamente. Pode olhar o texto, ele diz: quando eu chegar lá eu vou dizer. E não é que ele disse? Depois que o pai o abraçou e o beijou, em vez de ele aceitar o abraço e aceitar o perdão, ele volta para o discurso da cabeça dele, porque na cabeça dele, o pai dele era o que ele era na cabeça dele. Então ele diz: pai, pequei contra o céu, pequei contra a terra, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, me faz como um dos seus trabalhadores. E pode ler o que acontece na sequência do texto. Ele disse isso para o pai. Entretanto, o pai falou com quem? Irmão, faz conta comigo aqui agora para me terminar essa palavra. Aqui está o filho falando com o pai. E o pai está ouvindo. Se o filho falou aqui, o pai tinha que responder para onde? Aqui estão os servos. O pai dá as costas para ele, chama os servos e fala: gente, corre lá. Traz uma roupinha de filho para ele aqui, um anelzinho de filho para ele aqui. Gente, corre lá. Começa logo uma festa. Hoje eu quero dançar, hoje eu quero cantar música. Não, vamos logo começar a festa. E o filho fica com cara de bobo aqui. Porque ele está querendo que o pai lhe trate do jeito que o pai não é. Não adianta você querer castigo num pai que decidiu te perdoar. Não adianta você querer uma vida abaixo do evangelho com um pai que decidiu te envolver com a graça dele e esnobar para o pecado dizendo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha para a Bíblia. A Bíblia não está cheia de gente assim. Fala alto para me terminar essa palavra. Fala assim: a graça usa, mas a graça também abusa. Quem é você? Eu sou Saulo. Eu persigo, eu mato, eu não gosto de crente. A graça olhou e disse: eu vou abraçar o Saulo. Está lá o Saulo cantando aquela música, aquele hino antigo. Pocotó, 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 pocotó. Lá no caminho, Tarsos cai do cavalo, uma glória se manifesta, e agora não é anjo, é o próprio Cristo, pós-ressuscitado, dizendo: quem te mandou lutar contra mim? Você é doido? O Paulo fica cego, mas pela primeira vez na vida enxerga, porque é cego que ele descobre quem é Senhor. É cego da visão dele, mas abrindo a visão de Deus, que ele descobre quem tem poder. E agora? Agora a graça não quer usar o Paulo, ela quer abusar.
Agora o Paulo está dizendo para o Timóteo antes de morrer, que a gente ouviu isso no começo, sofre tu comigo. O cara que matava agora está chamando no discipulado, dizendo, vem sofrer comigo como bom soldado de Cristo. Imagina o cara do mundo olhando assim, quem é esse? É o pai que tem graça, que usa, mas abusa. Alguém dizia, mas esse cara não pode ser um apóstolo, esse cara matou crente. Mas não é o evangelho. O cara que perseguia agora é perseguido. O cara que antes estava aqui dizendo que não serve, agora serve. Segura na mão desse irmão próximo de você e você vai ser profeta para ele agora. Olha para ele e fala para ele assim, a graça de Deus está aqui, amigo. Ela não quer só usar você. Ela quer superabundar sobre você. Quando as pessoas virem você restaurado em Deus, elas vão ter dificuldade de entender isso. Porque para o homem sem Deus, é um abuso ver alguém que ontem à noite estava na sarjeta, junto dos porcos, mas hoje à noite está sentado, lúcido, limpo, vestido, calçado, e o nome da festa é o seu. Deus vai fazer uma festa com o seu nome essa noite. O nome da festa vai ser o seu nome essa noite. Vai tocar música, vai ter churrasco, vai ter um anel de autoridade no seu dedo novamente. E quem olhar de fora sem entender o que está acontecendo aqui dentro, vai dizer, isso é uma loucura. Mas você vai dizer, não, é só o Pai de Jesus, que pela graça me abraçou, me restaurou como um filho. Segura a mão desse irmão. Faz isso com piedade. Faz isso em Cristo. Fala, eu vou te segurar até a graça te envolver, meu amigo. Abraçou muito, é isso que está lá? Está segurando a mão? Solta. Aperta. Solta. Aperta. Segura. Solta. Aperta. Segura. Solta. Aperta. Se for alguém um pouquinho mais íntimo, até um abraço. Abraça. Abraça direito, vai. Quem vê um abraço desse pode ficar afrontado, dizendo, não estava brigado, é a graça não juntou. Não estava rompido, não, a graça nos ajuntou. Segura a mão dele e fala, a graça vai superabundar você. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Feche os olhos e curva a sua cabeça. Isso, orar você pode. Feche os olhos, ore, fale em Deus. Aleluia. O Pai de Jesus é teu Pai. Feche
fecha os olhos. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Sai daí. Sai desse lugar de distância. Volta para a mesa do Pai, para a casa do Pai, para o lugar do Pai. Eu sei que a graça já abundou aí. Não
fica com o que você pensa, fica com aquilo que o Pai é. O Pai é aquele que dá herança para quem pede e para quem não pede, e até para quem não merece. O Pai é aquele que não desiste, não fica longe mesmo. A graça me alcançou aqui, pastor, eu sei disso. Se levanta de onde você estiver e volta e vem para um lugar que você não pode sair nunca mais. Pode vir. Isso, faça isso agora. Bora, levanta e vem. Isso. Aqui é o seu lugar. Isso. Tem lugar na mesa. Vem. Pode já sentar. Venha, não demore. Sai daí. Estou te esperando. Isso. Aqui Isso. é o seu lugar. Isso. Isso. Tem uma festa hoje, amigo. Pode já sentar. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o seu lugar. Vamos. Tem lugar na mesa. Pode já sentar. Vem. Vem. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o seu lugar. Oh! Oh! Tem lugar na mesa. Pode já sentar. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o seu lugar. O Pai de Jesus vem para o culto hoje. O Pai de Jesus te trouxe para o culto hoje. O Pai de Jesus começou a te abraçar e não vai parar. É o Pai de Jesus que está te dando beijo e avisando para todo mundo: eu perdoo. Está perdoado. O meu sangue resolve. Sai daí, vem. Deixa a graça superabundar em você. Isso, se levanta daí, vem. Troquei minha casa pela liberdade. Isso, vem. Tentando me encontrar, Vamos. eu me perdi. Vamos. E quando eu pensei que era o fim, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa. Pode já sentar.
Estende a mão para cá. 9 preciosas vidas estão nesse altar agora. Deus, nossa oração aqui, Senhor, é que a Tua palavra agora viva, eficaz no coração dos Teus filhos. Esses filhos que molham esse chão com suas lágrimas essa noite. Lágrimas de saudade, lágrimas de arrependimento, lágrimas de convicção do quanto são amados. Se o coração deles em algum momento foi visitado pela voz do inimigo, tentando anular o amor que o Senhor tem por eles, fechando seus olhos para que não vissem o quanto são amados pelo Senhor e há propósito do Senhor nele. A minha oração agora, Senhor, é que eles saibam que eles têm Pai, que a Tua paternidade se manifeste sobre eles agora, e que um tempo novo e favorável se manifeste sobre a vida deles, que eles sejam plantados aqui na vinde e prosperem, e frutifiquem, e cresçam, e que a vida deles fique no Seu altar, esse mesmo altar que eles tocam essa noite, os amarrem nesse altar agora, os sustentem nesse altar agora, para a glória do Teu nome. Quem concorda, celebra aí, vinde.